Olá! Para quem está se preparando para concurso público, pontuação não é só um detalhe, né? É uma necessidade. E olha, dentro da pontuação, a vírgula. Ah, a vírgula é sem dúvida a campeã de dar dor de cabeça. Mas hoje a gente vai desvendar de uma vez por todas as regras que separam uma pontuação certinha daquela que pode custar uma vaga. Bom, vamos lá. Antes de a gente começar com qualquer regra, a gente precisa derrubar um mito. Sabe aquela ideia que quase todo mundo aprendeu lá na escola e que, na verdade, na hora da prova mais atrapalha do que ajuda? Pois é, essa ideia de usar a vírgula para a gente respirar é uma daquelas coisas que grudam na cabeça na infância. Só que, para as regras de concurso, essa lógica não é só inútil, ela é perigosa. Acontece que a pontuação no português não tem nada a ver com o nosso pulmão, e sim com a sintaxe, ou seja, com a estrutura da frase. Exato! Fica a pergunta, né? Se a pausa para respirar é uma armadilha, qual é o caminho seguro? A resposta está na organização lógica da oração, um conceito-chave que a gente vai explorar agora mesmo. E aqui, pessoal, está o pulo do gato. A regra de ouro para usar a vírgula está totalmente ligada ao que a gente chama de ordem direta da oração. Entender essa estrutura é o primeiro passo e o mais importante para nunca mais errar. Então, o que é essa tal de ordem direta? Pensa nela como se fosse a espinha dorsal de uma frase. É a sequência mais básica e lógica. Primeiro vem o sujeito, depois o verbo e aí os complementos. E lá no finalzinho pode aparecer o adjunto adverbial, que dá uma circunstância. Essa é a sequência natural das coisas. Vamos ver na prática. Olha essa frase. O professor conversou com os seus alunos. Tá vendo? A ordem está perfeitinha. Sujeito, verbo e complemento. Quando a frase segue essa estrutura toda arrumadinha, a regra principal é a coisa mais simples do mundo. E aqui vem o ponto mais crucial de todos. Na ordem direta, os termos essenciais da frase não podem ser separados por uma vírgula. É o erro mais básico e, acredite, o que mais elimina a gente na disputa. Não se quebra a ligação entre quem faz a ação e a ação em si. Portanto, colocar uma vírgula entre o professor e conversou, isso é o erro fatal. É como tentar quebrar a lógica da frase bem no meio. Essa estrutura básica, sujeito e verbo, é uma ligação que não pode ser rompida. Certo, a gente já sabe o que não fazer. Mas então, quando é que a vírgula se torna nossa aliada? Basicamente quando a gente bagunça aquela ordem direta ou quando insere termos novos no meio da frase. É aí que ela se torna obrigatória. Para gabaritar em concurso, a gente precisa focar no que é mais cobrado. E estes são os 3 pilares do uso obrigatório da vírgula. Vamos analisar cada um deles com exemplos bem claros para não ter mais dúvida. Lembra do adjunto adverbial, que geralmente fica lá no fim da frase? Se a gente pega ele e joga para o começo ou para o meio, ele vira um intruso, na ordem direta, e precisa ser isolado por vírgulas. Veja o exemplo. Durante toda a aula, foi para o início e ganhou a vírgula. Mas atenção, muita atenção, se esse termo deslocado for curtinho com uma ou duas palavras, a vírgula vira opcional. Isso é a pegadinha clássica de prova. Aqui, a vírgula serve para dar ritmo, para criar uma sequência de ações. Pegou o recado, leu-o, disparou para a rua. São 3 orações independentes, uma depois da outra, e a vírgula organiza tudo num fluxo ágil, sem precisar ficar usando a palavra e. O aposto nada mais é que uma informação extra, uma explicação que a gente encaixa no meio da frase. Se a gente tirar o trecho "a 8ª maior economia do mundo", a frase principal continua fazendo todo o sentido. As vírgulas servem exatamente para abraçar essa explicação, deixando claro que é um acréscimo. Ok, agora que a gente viu as regras principais, vamos focar num tipo de erro muito específico. Um que as bancas adoram, mas que quem está preparado de verdade não comete mais. O problema aqui é bem sutil. No exemplo errado, a gente tem 2 frases completas, 2 ideias independentes, coladas só por uma vírgula. Acontece que a vírgula é um sinal fraco demais para fazer essa união. É como tentar juntar 2 vigas de aço com fita crepe. Para corrigir, a gente precisa de algo mais forte. Ou um ponto e vírgula que indica uma pausa maior, mas mantém a conexão, ou simplesmente um ponto final, separando as 2 ideias de vez. Teoria dominada, vamos para a prática. A melhor forma de fixar o conhecimento é aplicar em uma questão de concurso de verdade. Vamos ver como as bancas cobram exatamente o que a gente acabou de estudar na hora do "vamos ver"? Então, se liga nessa questão que caiu na prova da PRF. A pergunta é simples. Dá para acrescentar uma vírgula depois de brasileiros e a frase continuar correta? Pensa um pouco, com base na nossa regra de ouro. A resposta seria certo ou errado? E a resolução é? Errado.
Com certeza errado. E por quê? Porque todos os brasileiros é o sujeito da oração. E devem se preocupar é o verbo. Colocar uma vírgula ali seria cometer justamente aquele erro capital que a gente viu lá no começo, é a aplicação direta da nossa regra de ouro. Fica bem claro que dominar a vírgula não é questão de intuição, mas de entender a estrutura lógica da língua. É esse conhecimento que transforma um detalhe num diferencial decisivo na hora da prova. E isso leva a gente a pensar: quais outros pontos da gramática, que às vezes parecem só um detalhe, podem ser a chave para a aprovação?